bem-vindos. No nosso volume 7, tá? Do segundo ano, da segunda série do ensino médio, a gente tem um capítulo referente, né, à sociologia, uma temática sobre violência, sobre crimes, né? E a gente vai trabalhar um texto aqui específico, tá? Que se encontra aqui na nossa página, número 14, leitura sociológica, um complemento sobre a parte teórica que a gente estava tratando, né? Que diz assim: existem vítimas nos crimes de corrupção? Se existe o crime, se existe o criminoso, se existe a violência, quem é vítima dos crimes de corrupção? Quem é lesado? Analisando a dimensão interna da corrupção, os estudiosos dizem que o ato de corrupção, que pode atingir em cheio ao particular que dela é vítima, alcança no resto da sociedade um efeito por vezes diluído. Ele atinge uma pessoa particular, mas é diluído em sociedade. Daí que a sociedade suporta certa quantidade de corrupção sem grande prejuízo. Note-se bem, sob o aspecto ético, a corrupção é sempre grave e inaceitável, mas do ponto de vista das consequências políticas no todo social, ela pode dissolver-se de modo a ser absolvida sem grande dano. Então a gente vai trabalhar aqui nesse texto sobre a concepção que a gente veio na nossa parte teórica sobre os crimes, né, que a gente tipificou como crimes de colarinho branco. E que os estudos da sociologia nos mostram que são crimes difíceis de serem combatidos. Primeiro que geralmente eles acontecem em uma camada da sociedade que tem poder aquisitivo e consegue uma proteção judicial, consegue usar um aparato jurídico para desenvolver sua defesa, que é um dos traços, né, da consequência da violência, esse processo judicial. E, ao mesmo tempo, a gente entende que a corrupção ela não é só de um grupo social. Entenda que eu não estou estigmatizando que a corrupção é da classe social dominante, mas justamente nós estamos levantando a questão porque a corrupção muitas vezes consegue passar a ideia de que não há vítimas, de que a vítima de um crime de roubo ela é maior do que a vítima da corrupção. Justamente porque o texto nos coloca numa linguagem muito inteligente de que a corrupção acaba trazendo em sociedade uma diluição de suas relações. Então, por exemplo, quando eu viajo e trago produtos sem nota fiscal e estou cometendo um crime contra o Estado, esse crime parece que não atinge a outras pessoas. Mas se a gente fizer isso em grande quantidade, ela vai quebrar, ela vai prejudicar a estrutura comercial de quem realiza aquele produto, de quem produz aquela mercadoria. Porque tem toda uma regra documental, burocrática, tributária para se criar uma empresa e você está prejudicando essa empresa porque você está comprando um produto não autorizado, porque você está trazendo um produto sem o pagamento tributário. Então, essas relações desses pequenos atos, né, de corrupção, de desvio de conduta, sempre na percepção ética, eles são muito graves. Por que a sociedade tem dificuldade de ver? Primeiro porque a gente construiu, em termos historicistas, em termos de tempo histórico-cultural, a ideia de que os crimes eles são o roubo, a morte. Mas quando acontecem esses crimes, onde a vítima, às vezes, não é vista, onde a vítima não está presente necessariamente no ato do crime de corrupção, como, por exemplo, um político que desvia o dinheiro da merenda escolar. Ele não vê a criança naquele momento passando fome. Ele pega o dinheiro da merenda escolar e destina para outro fim e acaba utilizando esse dinheiro. Ou uma obra superfaturada, onde ele não vê a verdadeira vítima daquele processo. E aí isso vai criando uma áurea, uma proteção social sobre esse tipo de crime. Até o ponto de que a gente precisa reconstruir nossas relações morais, nossas relações éticas, sobre a importância de quanta corrupção
mesmo em pequena quantidade, nos traz danos, nos traz prejuízos, porque aquele dinheiro que era destinado para um fim, ao ser desviado, ele causa prejuízos, vai causando o que Emily Durkheim chama de uma patologia, vai se tornando uma doença, vai se tornando uma sociedade enfraquecida, doente porque suas relações não funcionam de forma harmoniosa. Ela vai prejudicando a muita gente, mesmo que seja em pequenas doses. Então, é difícil combater a corrupção dentro do processo histórico-cultural, porque você não vê a vítima direta do processo. Então, essa diluição dos danos acabam chegando em escala tão pequena ao corpo social que ele começa a não ver como um problema grave, como um crime hediondo, as práticas de corrupção. Tá certo? Por conta de que a gente, às vezes, essa vítima, ela nem é percebida no ato da corrupção. Tranquilo? Interessantíssimo texto aí da Flávia Schilling, trabalhando sobre essa ideia de até que ponto a corrupção não traz vítimas e não traz danos, e por que a gente não consegue vê-los, né? O corpo invisível.